Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Já são 7h07, a gente tem os nossos 7 minutos de tolerância aí para começar. A aula de hoje ela é muito importante. Eu sei que ainda tem alguns alunos que vão se conectando aí ao longo dos próximos minutos. De qualquer forma, eu sei que também todos vão ter acesso à gravação depois para tirar suas dúvidas, porque esse assunto realmente ele é muito importante para vocês. A gente já está na reta final do programa, então a gente precisa que vocês tenham muita participação nesses momentos finais, porque são os conteúdos mais importantes para concluir o caderno de exercício de vocês e o plano de negócio de vocês. A aula de hoje é sobre custos e, com isso, a gente saber como fazer uma precificação correta, como botar o preço de uma forma que a gente ganhe dinheiro com o nosso negócio. Eu sei que muitas vezes a gente faz o preço sem fazer as contas e com isso a gente não sabe se está ganhando, se não está ganhando, quanto está ganhando. Só que a gente precisa fazer as contas, a gente precisa saber de verdade. E isso é fundamental para o desenvolvimento real de negócio de vocês, porque não adianta. O Natália travou? Não, travou, mas voltou. A Elisa ela tem muito conhecimento nessa área, ela é consultora da parte de custos, ela tem uma experiência vasta em projetos de grandes empresas e vai trazer para vocês a experiência de como aplicar esse conteúdo tão importante para o negócio de vocês. Então, agradeço a todos pela participação. Elisa, obrigado por estar com a gente hoje. Tirem as dúvidas, vejam o caso de vocês. Cada caso é um caso e é importante que vocês saibam como fazer. Para serviços é diferente, para produto é diferente, e a Elisa vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Depois vocês têm a aplicação disso no caderno de exercício, onde vocês colocam os custos da empresa e, consequentemente, fazem o custo da precificação, tá bom? Bom, boa aula, obrigado, pessoal. Obrigada, Natália. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Me interrompam a qualquer momento, sempre que precisarem, tira aí do mudo, vamos participar. Eu acho que é assim que a gente enriquece aqui o nosso aprendizado, tá? Perguntem, tirem suas dúvidas. Esse é um conteúdo muito, muito, muito importante e muito denso também, né? Para a gente dar em 1h30, é um desafio aqui de conseguir passar para vocês tudo o que eu gostaria de falar em tão pouco tempo. Então, de antemão também, no final da apresentação, eu vou botar lá o meu e-mail, se vocês depois quiserem me procurar para mostrar como é que vocês estão fazendo, se organizando quanto à precificação, eu posso dar uma ajudinha aí também, tá? Avaliar como é que vocês estão seguindo e dar um suporte individual, porque eu acho que assim, de repente a gente consegue ainda melhorar, tá, os resultados aí de vocês, porque realmente é bastante coisa para a gente ver aqui num espaço tão curto de tempo. Esse normalmente é um curso que eu dou em 8 horas, a gente tem aqui 1h30 para falar. E cada negócio é um negócio, cada caso é um caso, mas tem uma regrinha básica, assim, geral, de noção financeira, que entendendo isso, a gente já consegue se organizar bem melhor. E assim, pessoal, se é a primeira vez que eu também estou dando aula para esse projeto, para mim é uma alegria ter recebido esse convite. Se vocês em algum momento tiverem com dificuldade na minha fala, não estiverem entendendo alguma coisa por conta do idioma, se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, tá? Que eu vou fazer de tudo para tentar esclarecer e falar da melhor forma para vocês. Beleza? Eu acho que esse ritmo tá ótimo, Elisa, de fala, acho que tá todo mundo entendendo. Legal. Mas qualquer dúvida, o pessoal bota sempre no chat também. Tá bom. E aí, pessoal, eu gostaria de conhecer um pouquinho cada um de vocês, saber qual é o negócio que vocês estão pretendendo empreender ou que já empreendem. Mas, como eu falei, nosso tempo aqui é muito curto, e se a gente partir para isso, que era como realmente eu gostaria de abrir essa aula, a gente não vai ter tempo de ver o conteúdo que a gente precisa ver hoje. Então, se vocês puderem colocar aí no chat qual é o ramo do negócio de vocês, porque isso também vai me ajudar aqui a enriquecer essa apresentação, essa aula, com exemplos, tá? Já exemplos destinados aí um pouco ao ramo, ao segmento que cada um
aí tem seu negócio, ou tem o seu projeto, que está aí almejando em empreender. Então, vamos lá. Vamos começar. Astronomia, legal. Podem ir colocando, o chat está aberto aqui para mim, vocês não estão vendo, mas eu vou conseguindo ler e acompanhando o que vocês vão escrevendo. Eu começo essa aula com um dado, não sei se vocês já viram isso em alguma outra aula, mas é um dado do Brasil, assim, bem significativo em relação ao desafio de empreender num país como o nosso, né, que tem, como vários outros países em situações parecidas, tem seus desafios, tem sua complexidade. Então, trago dados aí de 2019, né, de 3 anos atrás, então é um dado recente, agora com a pandemia, provavelmente isso ainda fica mais evidente, mas que não é para desmotivar a gente, muito pelo contrário, é para motivar a gente, empenhar a gente, fazer um bom trabalho, empreender, é um exercício lindo de serviço, né, de você colocar para o mundo o que você tem de melhor, de você oferecer mesmo aquilo que você tem de melhor, ou aquilo que você acredita, de você alçar voos onde só você é o limitador, né? Quando o negócio é teu. Quando você está dentro de uma empresa, não, você depende de toda aquela estrutura daquela empresa. Quando o negócio é teu, só depende de vocês. Então, assim, vocês têm tudo para realmente crescer muito, mas esses dados trazem para a gente essa consciência de que a gente precisa se estruturar, de que a gente precisa ter um olhar estratégico, que empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente vê que de 100 estabelecimentos criados no Brasil, 35 fecham apenas em 1 ano e 50 fecham em 2 anos de funcionamento, tá? E a causa disso é que a maioria dessas empresas, a maioria desses empreendedores, desses gestores, né? Porque vocês estão aqui, então, ou vocês já são gestores ou almejam isso, desejam isso, né? Então, isso acontece muito, essa falência desse número significativo de empresas no Brasil, por conta da falta de conhecimento do controle dos custos, das suas receitas, né? Dos seus recebimentos e dos desperdícios também. Então, a gente precisa sempre, ainda mais eu vi ali, tem várias pessoas no ramo de gastronomia, confeitaria, é um segmento, a gente já tem uma margem já estreita, né? E a gente precisa ter muito ali na unha, na ponta do lápis, o nosso controle de desperdícios, o controle dos nossos custos, quem são os nossos fornecedores, é tudo isso um pouquinho que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Então, começando com o primeiro conceito financeiro, eu não sei se vocês já viram isso em outras aulas também, tá? Como eu falei, nosso tempo aqui é curto, então eu vou apresentar para vocês o conceito de uma forma mais superficial, mais macro, e depois, se vocês ficarem com dúvidas, ou me interrompam aqui e já tirem suas dúvidas na hora. Eu tendo tempo, eu vou tirar aqui, senão depois eu vou falar para vocês me procurarem depois no particular, e aí a gente conversa um pouquinho com mais calma, tá? Então, falando sobre custos, né? A gente tem 2 classificações primárias sobre custos, que são os custos fixos e os custos variáveis. Não se prendam a esses exemplos que eu trouxe aqui, porque isso pode variar de segmento para segmento. Por exemplo, a folha de pagamento que está ali exemplificado como custo fixo, dependendo do seu negócio ou dependendo de um outro modelo de contratação que você faça, de repente aquele funcionário, aquele colaborador que vai te apoiar na tua empresa, não necessariamente ele vai ser um custo fixo que se repete todo mês, que esse é o conceito. Então, fiquem com o conceito na cabeça do que é um custo fixo. São custos que se repetem todo mês. Então, independente da quantidade que vocês vão vender, vocês vão ter aquele custo. Normalmente, folha de pagamento é um custo fixo, porque se você tem ali, vamos supor, um salão de beleza, né? Independente se a sua manicure vai fazer 20 unhas ou 10 unhas, se ela tem carteira assinada, se ela está dentro do regime de CLT, né, que é o regime trabalhista brasileiro, o mais formal de todos, independente da quantidade de clientes que aquela manicure vai atender, você vai ter que pagar o salário dela. Então, esse é um custo fixo. Então, quanto mais ela atender, melhor, você vai diluir esse custo fixo, e quanto menos ela atender, pior, porque você vai pagar aquele valor para ela independente. Claro que aí a gente entra, tem certos modelos de trabalho que vai ter bonificação,
E aí vem essas características adicionais que cada negócio vai ter que estudar quais são os seus custos. Mas esse é o primeiro exercício que qualquer empreendedor tem que fazer. Vocês precisam conhecer seus custos. Coloca num caderno, ou quem domina a ferramenta do Excel, é uma excelente ferramenta para poder ajudar vocês nessa gestão. Mas se você conseguir colocar num caderno, isso já vai te ajudar muito. Lista todos os seus custos. Eu tenho custos com ingredientes, eu tenho custos com material de limpeza, eu tenho custo com contabilidade, eu tenho custo com luz, água, internet, telefone, eu pago aluguel, não pago aluguel, eu tenho custo de manutenção, eu tenho custo... aí tem os impostos, eu tenho embalagem, eu tenho... Lista todos os custos que você consegue enxergar hoje e você vai ver que ao longo também do tempo de funcionamento, caso você não tenha isso ainda e tenha esquecido de listar algum, vocês vão incluindo lá. E aí, nessa lista dos custos, vocês classifiquem quais são os custos fixos, ou seja, quais são os custos que repetem todo mês. Eu já parto do meu mês devendo, né? Com essa conta para pagar, independente se eu vou vender ou não. A pandemia deixou bem claro para todos os empreendedores quais eram os custos fixos. Porque os custos variáveis a gente consegue, num momento, por exemplo, de pandemia, onde fecha tudo, ali num primeiro momento, você consegue conter esses custos variáveis, né? Você consegue cortar, porque os custos variáveis, eles mudam conforme a produção, eles vêm conforme a sua demanda, a demanda do seu cliente. Os custos fixos, não. É uma responsabilidade que o empresário está ali assumindo mês a mês, sem saber o quanto ele vai vender. Claro que todo mundo tem aí suas metas, suas projeções, seu estudo de negócio, é exatamente por isso que vocês estão aqui, né? Para estruturar quanto melhor esse negócio, para vocês conseguirem brincarem com esses dados e crescerem no negócio de vocês, tá? Então, essas são as duas classificações primárias que a gente tem, custos fixos e custos variáveis. Vocês vão ver lá mais na frente que eu vou ensinar para vocês um método de formação de preço, onde esses conceitos precisam estar bem claros, tá? Outro conceito de custos que é importante a gente saber também são os custos diretos e os custos indiretos, tá? Os custos diretos são relacionados diretamente ao produto final de vocês. Então, se você produz pizza, se você tem uma empresa, uma pizzaria, quais são os seus custos diretos? É o custo da farinha, da água, do fermento, de toda a sua matéria-prima para fazer aquela pizza, né? E da sua mão de obra direta que faz aquela pizza. Então, do pizzaiolo, do cozinheiro que fica lá na cozinha, dedicado a produzir aquelas pizzas, esses são os custos diretos, tá? Então, olha como esses conceitos, eles se misturam, né? Matéria-prima, normalmente, é um custo variável, porque concorda que ela varia de acordo com o que você produz. Se você vende mais pizza, você vai ter que comprar mais matéria-prima. Se você vende menos pizza naquele mês, você vai ter comprado menos, né? Aí entra também a questão de gestão de estoque, gestão de compras, que vocês provavelmente também tiveram essa aula. A questão de mão de obra, o seu pizzaiolo, o seu cozinheiro, a não ser que você tenha, por exemplo, um cozinheiro, que você sabe já que você tem um pico de demanda no final de semana, e que no final de semana você contrate um cozinheiro extra. E aí, dependendo se você está vendo que o movimento está bom, você pode dispensar ele, que aí é um outro regime de contratação, é uma contratação mais informal. Agora, se você tem um cozinheiro de carteira assinada dentro do regime CLT das leis trabalhistas brasileiras, você, independente se vendeu mais ou menos pizza, você vai ter aquele custo de mão de obra. Então, esse já é um custo fixo, embora tanto matéria-prima como mão de obra sejam custos diretos do seu produto final, tá? Então, assim, dentro da sua listagem lá de custos, listou todos os seus gastos que você tem por mês. Água, telefone, não. Coloca no ladinho. Qual que é custo variável, qual que é custo fixo. E numa outra coluna, numa terceira coluna, qual que é custo direto, qual que é custo indireto. Ali vocês vão conseguir ter uma noção da classificação dos custos que incidem no negócio de vocês.
Tá legal até aí, pessoal? Estou falando rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? O entendimento tá bom? Se ninguém falar, eu vou seguir. Beijo. Então, vamos lá. Valeu, Tá bom? Melissa. Tá sim, tá bem completo. Legal. Então, assim, os custos indiretos, a gente também fala de margem desejada. Esse é um conceito importante quando vocês forem ver mais na frente dessa nossa aula. É um método de formação de preço que eu vou mostrar, onde a gente ali tem que colocar uma margem desejada. Quanto que eu quero ter de margem desejada no meu negócio? Tá? Aprendendo a dar preço. O segundo passo, depois que você listou todos os seus custos, de você colocou lá quais são custos diretos e indiretos, quais são os custos fixos e os variáveis, é você entender qual é a unidade de valor do seu negócio, ou seja, o que você vende, tá? Eu vendo pizza. Pizza é um produto, né? Então, eu vendo roupa. Roupa é um produto. Agora, não, eu faço manutenção de geladeira, manutenção de eletrodomésticos. Eu vendo um serviço. Por mais que talvez aquele serviço, muitas vezes, vai ter um produto incluído ali também, né? Se você vai trocar uma peça de uma geladeira, por exemplo, vai ter o custo daquela peça. Mas concorda que é muito mais fácil de calcular de embutir esse custo da peça ali, porque você vai repassar para o teu cliente ou exatamente o valor da peça, porque você vai ganhar o teu valor pelo teu serviço na parte da prestação de serviço, quando você vai cobrar, ou você vai colocar um pouquinho mais ali, porque você consegue comprar aquela peça mais barato, você já fez uma pesquisa de mercado que aquela peça normalmente custa um pouquinho mais, e você ainda consegue ganhar um pouco ali, e aí você tem uma mescla de serviço e produto, tá? Então, é muito importante vocês saberem qual é a unidade de valor do custo direto de vocês, né? O que vocês vendem. Então, tenham isso em mente, tá? Se você está dentro do ramo de gastronomia, provavelmente vocês vão ter que trabalhar com um conceito que a gente chama de ficha técnica. Ficha técnica, que só fazendo uma breve explicação, porque muita gente trabalha com segmento de gastronomia, e esse curso primordial, no início, ele foi desenvolvido para esse segmento. A ficha técnica é onde você vai listar prato por prato, cada prato vai ter a sua ficha técnica, onde você vai colocar exatamente a quantidade de ingredientes, o peso de cada ingrediente que você usa, né, para a composição daquele prato. Então, se você vende hambúrguer, você vai botar lá a carne, o queijo, o alface, o pão. Então, é um pão, uma carne de hambúrguer, ou então às vezes é um hambúrguer duplo, 2 carnes de hambúrguer, não sei quantas gramas de alface, não sei quantas gramas de queijo. É muito importante que vocês sempre tenham tudo isso o mais controlado possível, pesando direitinho, tá? Nem que vocês façam isso num primeiro momento para ter realmente a noção daquele prato, e vocês vão ali tentando implementar isso, colocar isso em prática no dia a dia, pouco a pouco. Porque eu sei que num primeiro momento é muita coisa, tá? E às vezes a gente também quer partir de um patamar excelente e a gente fica paralisado, né? Sem saber por onde começar. Então, comecem e vão pouco a pouco colocando em prática essas boas práticas de gestão de negócios, tá? E eu acho que a parte de formação de preço é uma das principais delas, porque ela vai abraçar vários outros componentes que vocês vão precisar ter de controle de estoque, de controle de insumos, de fazer boas compras, de ter esse poder de negociação com os fornecedores de vocês, de negociar prazo. Qual é o prazo? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o fluxo de caixa. Qual é o prazo que eu compro e qual é o prazo que eu vendo para o meu cliente? Tá? Se eu compro todos os meus ingredientes à vista, mas o meu cliente, quando compra o meu produto, ele compra em 5 vezes, eu vou ter, por mais que no final de 5 meses, né, quando ele terminar de pagar, eu tenha lucro, mas enquanto eu não recebi todo esse valor, como é que eu pago o meu fornecedor? Isso vai fazer uma diferença no meu fluxo de caixa. A gente vai entender esse conceito mais para frente. Então, a parte de gestão de custos, a parte de formação de preços, ela é a base
para a formação e para a gestão e para o sucesso de qualquer negócio, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou seguir. Então, primeiro passo, listar os custos de vocês, depois classificar quais são os custos de vocês. Terceiro, ter bem claro esse conceito de qual é a unidade de valor que vocês vendem, ou seja, qual é o custo direto do seu produto ou do seu serviço. O que é que você vende, o que é que você faz, o que é que você oferece. Tá bom? E aí, com isso, eu vou passar muito rápido por essa parte, porque com certeza vocês já viram isso ao longo do programa. Mas a gente não tem como falar de preço, onde a gente está falando de uma parte bem de matemática financeira, mas sem falar de uma outra parte que é a questão da estratégia do negócio, tá? Que vai para uma análise mais qualitativa, de qualidade, de o que você vende, qual é o valor que você está entregando para o seu cliente, né? Qual é o seu diferencial? Por que a sua pizza é melhor do que a do vizinho? O seu cliente consegue enxergar isso? Como é que você vai comunicar isso para o seu cliente? Porque isso vai afetar no valor que você consegue cobrar também. Se o seu cliente conseguir entender que a sua pizza é melhor do que a do vizinho, talvez o seu cliente esteja de acordo de pagar mais caro na sua pizza do que a do vizinho. Entendeu? Então, a estratégia do seu negócio, ela vai influenciar também na sua formação de preço, se você vai conseguir trabalhar com uma margem maior ou uma margem menor. E também se você vai estar trabalhando de acordo com o seu mercado. Também não adianta você querer vender pizza por R$200, né? Sendo que a gente sabe que pizza varia entre R$30 a R$100, uma pizza cara. Então, se você quiser vender uma pizza a R$200, a não ser que você comunique isso muito bem para os seus clientes, se você tenha um perfil de cliente muito elevado, com poder de compra muito grande, que realmente enxergue esse valor todo para você vender uma pizza de R$200, senão você não vai vender nenhuma. Então, essa margem desejada e esses valores, eles precisam partir de uma estratégia, de conceitos básicos de estudo do seu negócio, que é você entender qual é o perfil do seu público, dos seus clientes, quem são os seus concorrentes, vai conhecer os seus concorrentes, vai comer a pizza do vizinho, vai lá no salão do vizinho, de quem você entende que é o seu concorrente, que está ali no seu raio de atuação, que está perto da localidade onde você vai também estar atuando. Vai ver se, de repente, essa região não está muito inchada, ou seja, se não tem muita gente já oferecendo a mesma coisa que você quer oferecer ali. Vê qual é o canal que você vai vender pela internet, você vai vender presencialmente, isso vai impactar também os seus custos, isso vai impactar o seu plano de negócio, você vai ter custo com delivery, com taxa de entrega, com motorista, com motoboy, não vai ter, você vai receber as pessoas no seu local, isso tudo vai impactar diretamente no custo de vocês, tá? Conheça o seu mercado, saiba qual é a sua proposta de valor, ou seja, qual é o seu diferencial. Por que as pessoas vão comprar o seu produto ou vão contratar o seu serviço, tá? Tem duas ferramentas que ajudam muito a ter essa visão global do negócio de vocês e que eu sugiro muito que vocês façam isso já. Eu tenho certeza que no programa aqui vocês passaram por isso também. SWOT eu tenho certeza. O Canvas é que eu não sei. Mas eu vou deixar também, e pesquisem, estudem sobre isso, imprimam, pegam uma folha, desenha na parede, pega post-it, aqueles papeizinhos que tem adesivozinho, cola na parede, faz ali o plano de negócio de vocês, acorda todos os dias e olha para aquilo. Saibam aonde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer, qual é o seu propósito diário, porque se deixar, a gente fica mergulhado em problemas ou em situações da vida ou na ansiedade e se perde nesse caminho, tá? Deixa eu só ler aqui. Boa noite. No meu caso, eu vendo sabão. É errado fazer um preço menor que o do mercado, mas também quero vender junto com desinfetante. Aí colocaria um preço menor. Não tem problema nenhum você vender menor do que o seu mercado está praticando, do que os seus concorrentes estão praticando.
mas você só precisa ter certeza que esse preço que você está praticando menor, ele é viável, ele te dá uma margem de lucro. Ou então que você está partindo de uma estratégia, por exemplo, a curto prazo, que você vai ficar a curto prazo em prejuízo, porque você tem caixa, você tem fluxo de caixa, você tem uma reserva financeira ali guardada para aguentar esse prejuízo ali durante determinado tempo, que você tem que ter muito certo na sua cabeça quanto tempo vai ser, para aí você conquista a sua clientela, porque não só eles vão comprar o seu sabão, mas eles vão comprar o seu serviço, né? A sua forma de atender, a sua simpatia, a forma que você entrega, se você entrega rápido, se você entrega numa embalagem bacana, se o seu sabão rende mais, quais são as vantagens do seu sabão, por exemplo. E de repente você vai conquistar essa clientela, e aí daqui a pouco você vai conseguindo reajustar esse preço, daqui a pouco você vai estar de repente com um preço até maior do que o teu concorrente, e vai conseguir, né, cobrir lá o prejuízo que você teve durante um período que você traçou essa estratégia. Pode tudo, tá? Na parte de precificação, pode tudo. Tem muitas empresas, eu já trabalhei e fiz consultoria para a Coca-Cola. Quem é o grande produto da Coca-Cola? É a Coca-Cola. Eles têm vários outros produtos, como o refrigerante de laranja ou refrigerante de uva, que às vezes a conta nem fecha, que dá prejuízo. Mas eles precisam ter uma variedade de sabores, uma variedade de produtos, para que eles consigam estar na casa de mais e mais famílias, de mais e mais clientes. Porque aí quando você vê lá a marca da Coca-Cola, não necessariamente só na Coca-Cola, você talvez vai lembrar de comprar a Coca-Cola. Então, é uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas muito praticada no mercado, de você ter um mix de produtos, vários produtos, aonde a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente também, que é da curva ABC, né? Normalmente tem uma regra que quase que rege a vida, o universo, ela se aplica, isso foi constatado que se aplica a muitos cenários, tá? Onde 20% dos seus produtos, eles vão corresponder a 80% do seu lucro, tá? Então, se você tem um restaurante com vários pratos, muito provavelmente, se você parar para estudar o teu histórico de vendas, 20% dos seus pratos, eles vão corresponder a 80% do seu lucro. Ah, Elisa, mas por que eu não vendo só 20% desses pratos? Por que eu não paro de vender todos os outros? Tem que ficar comprando insumo, tem que ficar produzindo esses outros pratos que não vendem tanto? Vou ficar só com os que vendem mais. Mas e aí, quando vai uma família que tem lá aquela pessoa que é vegetariana e vai comer aquela salada que nunca sai? Mas, de repente, aquela família só foi para aquele restaurante porque tinha a salada da moça que é vegetariana e que lá ia conseguir agradar a todos os gostos. Então, olha só, tem uma estratégia por trás disso, entende? Então, vocês precisam avaliar. Agora, claro, você trabalhar com um produto que não vende nada e realmente tem que avaliar se isso está dentro de uma estratégia ou se ele realmente só está ali para atrasar a vida de vocês e atrapalhar ali o giro do negócio de vocês. Tá bom? Tá tudo bem, pessoal? Posso seguir? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou falando muito rápido? Como é que tá aí? Tranquilo? Está falando muito rápido, para eu compreender um pouco complicado. Tá, eu vou tentar falar mais devagar. Mas tem alguma dúvida em especial que você quer que eu volte, que eu fale de novo? Boa noite, aqui o Afonso. Oi, Então, Afonso. eu tenho uma dúvida e na verdade também é um problema assim que tenho no meu empreendimento faz tempo e é de dar preço. Eu trabalho com fotografia e filmagem, né? E uma vez, assim, eu fui fazer um casamento e daí eu di um valor para a moça, mas quando fui dar o valor, na verdade foi prejuízo, porque não sobrou nada. Tipo, eu gastei tudo indo no casamento, gastei também me colocando roupa para ir para o casamento, né? Que tem que estar bem arrumado. E não deu muito certo. E até hoje isso está acontecendo comigo, e daí não tô
sabendo como fazer um plano de oferta, de valor para o cliente. Então, que eu posso te ajudar, né, de dar umas dicas aí em relação a isso que você compartilhou, como eu falei lá no primeiro momento, a fotografia é um serviço, né, que você vai prestar, mas esse serviço tem seus custos. Os custos que são muito fáceis de você, muito fáceis, né, mais fáceis de você conseguir perceber, por exemplo, se você vai ter que ir até o local do evento, até o local onde você vai tirar aquelas fotos. Você tem o seu custo de transporte. Se você precisa realmente de uma vestimenta adequada para aquele evento, você vai precisar ter esse custo. Então, antes de você dar o seu preço, você precisa considerar essas variáveis. Mas concorda comigo que isso são variáveis? Ou seja, se você for tirar foto do lado da sua casa, você não vai ter esse custo de transporte, mas se você for tirar essas fotos a 40 quilômetros, você vai ter que considerar esse custo. Esse custo é um custo variável. Então, que você vai ter que ver de acordo com cada evento que você for fazer, com cada sessão de fotos que você for tirar, você vai ter que falar, deixa eu pensar aqui antes de te dar um orçamento, eu vou listar aqui meus custos, quantas horas você quer que eu esteja lá no seu evento, trabalhando? O seu evento, eu preciso estar com alguma roupa especial? O seu evento fica onde? Depois, como é que eu vou te passar essas fotos? Eu vou te passar essas fotos num pendrive? Eu vou te passar essas fotos pela internet? Ou eu vou imprimir, vou fazer um álbum? Isso é outro custo. E outra coisa que vocês precisam ter muito claro na mente de vocês, porque tem certos trabalhos que as pessoas... a gente diz que é o intelecto, né? É o trabalho intelectual, é o trabalho de pensar, é o trabalho de uma arte, é o trabalho de uma criação. Como é que você coloca valor naquilo, né? Se é algo que é produzido aqui, certo? Vocês têm que primeiro ver qual o valor que está sendo cobrado por artistas parecidos com vocês, dentro daquele contexto. Ou seja, se eu vou tirar foto de casamento, é um contexto. Se eu vou tirar foto num safari na Ásia, numa coisa onde eu tenho que mergulhar com câmera especial, estou dando um exemplo aqui extremo, né? Com certeza vai ser um valor de hora mais caro. Então, vocês têm que ter esse valor de hora. Quanto custa o tempo de vocês? Eu sou profissional, eu trabalho com consultoria, então boa parte do meu trabalho vem daqui, da minha cabeça, dos meus conhecimentos, de todos os cursos que eu já fiz. Então, o quanto que eu já investi, o quanto que eu já paguei, já botei de dinheiro em curso. Hoje, esses cursos me colocam em que nível de prestação de serviço, que nível de profissional eu sou hoje, com a bagagem, com o conhecimento que eu tenho agora. Quanto vale a minha hora? Essa é a pergunta. Então, a minha hora, se eu vou prestar uma consultoria, que eu faço lá uma média de que eu vou ficar ali 5 horas para prestar esse serviço, e a minha hora vale R$100, eu tenho que pelo menos partir de R$500 para esse serviço. E aí eu tenho que considerar aqueles custos variáveis. Eu vou precisar me transportar? Eu vou precisar de algum equipamento especial? Eu vou precisar... O que mais que faz parte desse serviço? E aí, essa ferramenta Canvas aqui ajuda muito a ter essa clareza, tá? Eu vou passar os próximos 2 slides. Eles são a respeito disso, dessas 2 ferramentas estratégicas. Eu não vou entrar dentro delas, porque a gente não vai ter tempo de tratar, mas vai ficar aqui porque depois vocês podem pegar esse material e estudar. Procurem no Google ou me procurem isoladamente, eu posso explicar também, ou o pessoal também do projeto, e isso com certeza está no caderno de exercícios de vocês, tá? A primeira ferramenta é o SWOT. Obrigado. Ficou bom? Consegui te ajudar um pouquinho? Não, com certeza. Agora eu vou tomar em conta até ser um passo. Vá pra lá, merda. Legal.
Então, pessoal, uma das ferramentas que eu indico para vocês usarem é análise SWOT, né? O SWOT vem do inglês, são 3 siglas em inglês, onde quer dizer força, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas, essa parte aqui de cima, é relacionada à visão interna do negócio de vocês. Qual é a força de vocês? O que vocês têm de melhor para oferecer? O porquê que o seu produto é muito bom? Por que as suas fotos são muito boas? Por que eu deveria te contratar para tirar as fotos do meu casamento? Por que eu deveria ir no seu restaurante? Essas são as forças do negócio de vocês. E as fraquezas é ter essa humildade do que eu preciso melhorar ainda, tá? E aqui a oportunidade já é uma visão externa. Olha para o seu mercado, olha para os seus concorrentes e vê quais são as oportunidades que tem aqui no meu mercado. Meus concorrentes deixam algum furo, deixam a desejar em alguma coisa que eu posso entregar e eu vou ter o meu diferencial. Como é que é isso? Tá? Tendo olhar para fora. E a mesma coisa as ameaças. O que o meu concorrente é muito bom que pode, né, ficar ali em cima de mim, que de repente vai fazer com que o meu cliente compre com ele, não comigo? Quais são as ameaças e outras ameaças também, como um cenário, por exemplo, de pandemia é uma ameaça, né? É algo que você não tem tanto controle, mas que você precisa mapear, você precisa saber, você precisa ter isso ali bem claro, escrito num papel, para você conseguir agir ali, certo? Senão a gente fica de mãos atadas. Então, basicamente, pega uma folha de papel, divide ela em 4 e coloca forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E embaixo de cada quadrado desses, escrevam qual é o cenário de vocês, tá bom? Façam essa parte estratégica de análise do cenário de vocês. Outra ferramenta, que é isso que eu estava falando sobre a questão da fotografia, por exemplo, né? Que é o Canvas. O Canvas ele vai mapear, ele vai ajudar vocês a ter clareza, a conseguir enxergar mesmo de forma visual, porque às vezes está na nossa cabeça e você fala, eu não vou perder tempo fazendo isso, para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Mas façam esse exercício, porque vocês vão ver o quão que muda a percepção, o quão que muda o olhar de vocês para o próprio negócio de vocês. Falar, nossa, é verdade, tem isso aqui, eu nem sabia. Tem isso aqui, eu nem lembrava. Tá? Então, o Canvas é uma ferramenta onde você vai colocar ali também numa folha, divide ela bonitinho. Aqui eu aconselho usar a post-it mesmo, que é aqueles papeizinhos que colam, e vai colando em cada partezinha, cada coisinha dessa. Quais são os meus principais parceiros? Qual é a minha proposta de valor? Ou seja, o que eu entrego de valor para o meu cliente? Como é que é o meu relacionamento com o meu cliente? Eu ofereço um desconto? Eu ofereço um brinde na primeira compra? Eu tenho um cartãozinho de fidelidade? Como é que eu trato o meu cliente? Como é que eu vou fazer para encantar esse cliente? Coloca ali. Quais são as minhas fontes de receita? Ou seja, o que eu vendo? O que eu faço? Tá? Estrutura de custos. Quanto isso custa? Ou seja, quais são todos os custos que eu preciso pensar? Aquele exercício que eu falei lá no início da aula, ele entra aqui também. Tá? Então, esse é um grande mapa do negócio que vocês vão conseguir ver os principais fatores que vão impactar nos custos de vocês. Tá bom? Posso seguir, pessoal? Estou tentando falar o mais pausadamente possível. Tá? Inclusive, Elisa, aproveitando, essa ferramenta do Canvas e da SWOT, eles aprenderam na aula retrasada, e vai ser muito importante para eles aplicarem no caderno de exercício. Então, pessoal, quem tiver ainda alguma dúvida, aproveita também esse momento aí com a Elisa. Legal, eu imaginei que isso fazia parte do programa. Eu sou apaixonada por essas 2 ferramentas. Eu acho que qualquer gestor, qualquer empresário precisa, pelo menos uma vez na vida, fazer. Pelo menos uma vez na vida, porque, né,
tem gente que nem faz, mas o certo mesmo seria olhar para isso sempre e ir atualizando. Por isso que eu falei dos papeizinhos que colam. Porque aí você consegue ir mudando. Tipo, agora eu tenho um novo parceiro, coloco aqui. Ou então agora esse parceiro saiu, tira o papelzinho de lá. É uma coisa dinâmica, né? E você pode trazer também os seus funcionários, se vocês tiverem, outras pessoas que trabalham com vocês, para olhar para isso e ajudar e falar assim, pô, o que você... Olha para isso aqui, vê se eu não estou esquecendo alguma coisa, vê se você tem uma ideia diferente, se tem alguma coisa que pode agregar. Às vezes nem pessoa que trabalha, mas chama o seu marido, sua esposa, seu filho, porque fica muito visual, fica muito fácil da pessoa entender e até colaborar, ajudar ali também, tá? Façam esse exercício. Já perdemos um tempo aqui, vamos agora para a parte... Pessoal, agora a gente entra na parte mais intensa dessa aula, onde a gente realmente vai falar de fórmulas financeiras, onde a gente vai falar de cálculo, aquela parte da matemática financeira que nem todo mundo gosta, né? Mas para a gente ser empreendedor, isso é uma coisa que a gente tem que tirar, né? Um pouco dessa ilusão de eu vou empreender porque eu quero fazer o que eu amo. Com certeza você precisa realmente ter esse propósito aí em vista, né? De fazer um segmento que você gosta, uma coisa que você faz bem, numa algo que você acredita. Mas vão ter atividades que você vai ter que fazer que você não vai gostar, como tudo na vida, né? Mas que vão fazer parte e que no final das contas vão se justificar, vão fazer sentido, tendo em vista que vocês estão num negócio que é de vocês, que vocês acreditam, que é o sonho de vocês sendo realizado. Então, dá trabalho, às vezes é chato, às vezes é difícil, e isso faz parte. E se não for assim, eu garanto para vocês, não dá certo, tá? Tudo que é bom dá trabalho, tudo. Não sei que aí quem já é mãe, quem é pai, mas eu acho que quem é mãe, quem é pai, quem tem filho, sabe exatamente isso. É maravilhoso, é a melhor coisa da vida, mas dá muito trabalho. Um negócio é a mesma coisa, de forma diferente, mas a mesma coisa. É um filho também de vocês, é uma responsabilidade imensa. Ainda mais quando vocês têm funcionários, vocês são responsáveis por fazer essa máquina girar, vocês são responsáveis pelo sustento de outras famílias, ou então pelo sustento da sua própria família, que é coisa mais impactante do que isso, tá? Então, dá trabalho, e às vezes é chato. E essa parte de matemática financeira eu amo, mas nem todo mundo gosta. E vamos então agora para a parte legal. Vamos lá. E com esse olhar que ajuda. Eu vou ensinar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui um método de precificação, que método de precificação é diferente de estratégia de precificação. Eu já falei para vocês ao longo aqui da aula várias coisas de estratégia de precificação. Você conhecer sobre o seu negócio, você fazer uma matriz, né, Canvas, um SWOT, usar essas ferramentas estratégicas. Isso tudo é estratégia. Se você, de repente, vai passar aí um tempo vendendo mais barato para conseguir conquistar os seus clientes, daqui a pouco você vai se reajustando. Isso tudo é estratégia de negócio. Agora, método de preço é fórmula, é matemática, tá? E aí, a partir desse método de preço, só a partir disso, só você tendo realmente um método de precificação, é que você consegue colocar em prática uma estratégia de precificação. Porque se você tentar colocar uma estratégia de precificação sem ter o seu preço e um método para brincar com esse preço bem claro na sua cabeça, a sua estratégia vai ser uma furada, porque você não vai ter critério, tá? Então, esse método markup é um dos métodos mais usados por aí, usado muito, 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 muito pelo segmento da gastronomia, tá? Mas ele pode ser aplicado para qualquer negócio. Então, vamos lá. Olha aqui, que bonito. Falando sobre o markup, né? O markup ele é um multiplicador. O que é isso?
É um número, vocês vão chegar, depois de fazer essa conta sobre o negócio de vocês, vocês vão chegar num número ali, e no próximo slide eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro na cabeça de vocês. Vocês vão chegar num número que é um fator multiplicador, ou seja, vocês vão pegar esse número, vamos supor que seja 2, o número 2. Vocês chegaram na conta de que o markup de vocês é igual a 2. Esse é o número mágico do negócio de vocês. Esse é o número, né? 2 é um exemplo. Esse é o número que vocês vão conseguir multiplicar pelo custo do produto de vocês e chegar num preço de venda que inclua os custos fixos de vocês, os custos variáveis e a margem desejada. Porque, olha só, pensa comigo. Eu vendo hambúrguer, tá? Então, eu coloquei lá o preço da carne, o preço do pão, o preço do queijo e achei qual é o meu custo com aquele hambúrguer. O meu custo com um hambúrguer é R$5. Eu pego R$5 e consigo comprar todos os ingredientes para produzir um hambúrguer. Então, eu vou vender a R$10 e eu estou tendo 100% de margem, ou seja, eu dobrei o meu preço, né? Eu estou ganhando R$5 de lucro. Não. Você não está considerando custos aí. E como é que você produziu esse hambúrguer? E a geladeira que ficou lá, que a carne ficou lá sendo mantida? E a sua chapa? E o local? E a pessoa que fez esse hambúrguer? E a embalagem? E a entrega? Você não está colocando esses custos ali. Tá? Então, esse markup, esse fator multiplicador, ele vai pegar esse preço do teu hambúrguer, ou seja, esse teu custo direto do teu serviço, esse custo direto do produto que você vende, então, e vai multiplicar por esse markup. Então, nesse caso, vamos supor que o markup seja 2, se eu pego esses R$5, tá? E multiplico ele por 2, eu vou chegar num preço de R$10. Nesse caso, esses R$10, já que o meu markup é 2, ele vai estar considerando os custos fixos, os custos variáveis e a minha margem desejada, tá? Mas ele partiu de um critério. E essa sua margem não vai ser de 100% porque você está vendendo a R$10. Para você chegar a esse markup de 2, a sua margem aqui desejada, provavelmente você vai botar 15%, 20%, e aí também tenham isso em mente, se eu consigo falar com mais clareza sobre o segmento de gastronomia, mais do que os outros negócios, onde no Brasil a margem média do ramo de gastronomia é em torno de 15%, tá? Se o seu negócio fizer de 15 a 20%, se o seu negócio tiver 30% de margem, você está muito bem. Você está vendendo muito bem. Ok? Então, aqui nessa fórmula do markup, por exemplo, você vai ter que botar uma margem desejada que seja viável, que seja possível para dentro do seu mercado. Não adianta você colocar aqui, eu quero 200% de margem. Aí o seu markup vai ficar super alto, ou seja, seu markup vai ficar um fator multiplicador muito alto, que quando você multiplicar, tá, pelo seu custo do produto, ou seja, pelo seu custo direto, o seu preço de venda vai ficar inviável. Vender a pizza a R$200. O meu exemplo lá que eu já dei anteriormente, tá? Então, essa fórmula, gente, tem 2 passos para essa fórmula. O passo 1 é você descobrir qual é o seu markup. E aí é formulazinha mesmo, que é 1 dividido por 1 menos o seu percentual de custos fixos em relação ao seu faturamento. No exemplo, eu acho que isso vai ficar melhor explicado para vocês, tá? Mais o percentual dos seus custos variáveis em relação ao seu faturamento, mais o percentual da margem desejada. E aqui só uma observação, e no exemplo também vocês vão conseguir ver isso. Vamos supor que esses valores sejam 20%, os 3 sejam iguais, 20%. 20% é quando você usa esse símbolozinho do porcento do lado. Mas 20% dentro dessa matemática financeira quer dizer 0,2.
porque é 20 divididos por 100, que vai ser igual a 0,2. Então, aqui na fórmula, você não pode botar 20, porque vai dar errado. Você tem que botar 0,2, que é o valor exato do que significa 20%. Tá claro, pessoal? Como é que tá para vocês isso? Eu imagino que seja complexo, eu imagino que dá uma embolada na cabeça, mas é algo que vocês vão ter que estudar mesmo um pouco mais a fundo. Me procurem, eu vou estar aberta para vocês, tá? Eu posso ajudar vocês a fazerem isso. Não vou fazer do zero, tá? Me venham com o que vocês fizeram e a gente ajeita. Eu corrijo, se for o caso, tá? Mas façam esse exercício de tentar fazerem isso sozinho, porque na prática ali vocês vão ver que não é tão difícil quanto olhar aqui uma fórmula no computador. Posso seguir? O segundo passo, depois que você encontrou esse markup, ou seja, que você fez essa fórmula aqui, né, esse passo 1, o seu segundo passo é encontrar o seu preço de venda, que vai ser o quê? O custo do seu produto ou o custo do seu serviço, aquele custo direto, ou seja, qual é o custo de produção de um hambúrguer? É o preço dos ingredientes, mais a mão de obra que está diretamente ali trabalhando para fazer aquele hambúrguer. Se você quiser ser mais simples, deixa essa parte de mão de obra para dentro aqui do custo fixo, tá? Como folha lá de pagamento. E deixa aqui o custo do produto ou do serviço só realmente aquele custo direto, do palpável, tá? Porque essa questão de mão de obra, vai ter mão de obra que vai estar diretamente ligada à produção do serviço ou do produto, e vai ter mão de obras parceiras, por exemplo, um entregador, um motoboy, e aí vocês podem se confundir na hora de dividir essas mãos de obras. Então, para simplificar, uma dica que eu dou para vocês é coloquem sempre a mão de obra aqui dentro de custo fixo, porque de alguma forma vocês vão estar considerando isso no cálculo, tá? E aqui na parte de custo direto, coloquem só os ingredientes, só a matéria-prima, só os insumos. E no caso de serviços, por exemplo, de um artista, de um fotógrafo, qual é o teu custo direto? É a tua hora homem, é a tua hora de trabalho. Quanto custa a minha hora? A minha hora custa R$100, a minha hora custa R$60. Eu vou fazer um serviço de 10 horas, a minha hora custa R$60. O custo desse serviço direto é 600. Mas tem todos os outros custos ali, que a gente já falou sobre isso, que o markup vai te ajudar a, quando você multiplicar, você chegar num preço de venda assim, que você não vai precisar ficar fazendo conta, você consegue ser mais rápido. Quando você tem esse fator multiplicador na cabeça, você fala, eu sei que o markup do meu negócio é 2. Eu já fiz essa conta, eu já sei quais são os meus custos não mudaram tanto assim, então deve permanecer ali na faixa de 2 o meu markup. Então, se eu vou prestar um serviço de fotografia durante 5 horas, tá? E o meu custo e minha hora é R$60, então o meu custo direto é R$300. O meu markup é 2, então meu preço para esse serviço vai ser 600. Vai ser os 300 vezes os 2. Ali você vai estar incluindo o seu custo direto, o seu custo de produção, o seu custo do seu serviço, mais todos os outros custos que fazem parte do seu negócio e que às vezes passam batido ou que vocês não sabem como incluir aquilo ali. Porque esses custos fixos, concorda comigo que eles se diluem, eles se dividem. À medida que, quanto mais vocês vendem, quanto mais vocês produzem, eles se dividem, porque eles não variam com a produção. Então, como é que você inclui isso no seu preço? Com o markup, tá? E aí, uma outra dica é vocês irem de tempos em tempos refazendo esse cálculo do markup, porque o custo fixo não quer dizer que ele nunca vai mudar. Quer dizer que ele muda pouco. Quer dizer que ele tem variações que vão ser mínimas ou que já são conhecidas, ou que você consegue controlar melhor. Tá? Mas pode ser que você consiga o valor do aluguel, por exemplo, da sua pizzaria, do seu negócio, do restaurante, você consiga negociar, porque está num tempo de pandemia, e você consiga cair ele para metade. Então, olha o impacto disso no seu custo fixo. Mudou seu custo fixo. Então, o custo fixo é porque ele oscila
ele varia o menos possível e ele não varia de acordo com as vendas, tá? Então, vou passar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Ô, Elisa, imagino que tem um monte. Oi. Elisa, deixa eu te perguntar. Falar. Por exemplo, você colocou o custo do produto. Digamos que eu tenho um produto X. Com esse produto, eu consigo fazer 4 produtos. Como é que eu jogo o preço nesses 4? Então, você está falando de gastronomia ou de outro... Não, por exemplo, eu vou fazer vaso com argila e cimento para colocar suculenta. E aí um saquinho, dá para fazer 4 vasos. Não é um só, dá para fazer 4. E aí como é que eu vou colocar o preço daquele saco nos 4? Então, a mesma coisa, o mesmo conceito de ficha técnica que é usada pelos restaurantes, você vai conseguir botar aí no seu negócio, em vários outros negócios, a ficha técnica, né? Que é assim, exatamente, o quanto que eu preciso para produzir um vasinho. Eu vou usar 30 gramas de terra, mas eu compro um saco com 1 quilo de terra, e esse saco custa R$10. Aí eu vou dividir R$10, né, por o quilo e vou ver qual é o valor por grama. E aí eu vou saber, se eu uso 30 gramas para produzir um vasinho, para colocar num vasinho, qual é o valor de 30 gramas? Vai ser aquele valor dividido. E aí você vai conseguir chegar no valor. Isso você pode fazer para todas as matérias-primas que você usa, o vaso. Vamos supor que você compra o vaso atacado. Você compra uma caixa com 100 vasos por R$100. Então, cada vaso custa R$1. Você vai ter que fazer essa divisão para você chegar... Por isso que eu falei lá na frente, qual é a sua unidade de venda? Esse é o seu custo, esse é o seu custo do produto, ou esse é o seu custo do serviço. Para cada itemzinho de matéria-prima, você vai ter que chegar na unidade ali para produzir um único daquela composição. Consegui ajudar? Foi? Conseguiu sim, conseguiu. Obrigada. Então tá. E isso vai variar também se você conseguir um desconto melhor com o seu fornecedor. Por isso que esses custos, eles precisam ser ferramenta para vocês de brincar, de gestão mesmo, de vocês olharem para isso e fazerem ali, é um quebra-cabeça, tá? E quanto mais vocês tiverem proximidade com esses valores, com esses números, maior é a chance de sucesso do negócio de vocês. Vocês podem ser o melhor profissional, ou podem fazer o melhor serviço, o melhor produto. Se vocês não souberem precificar, não adianta. Vai dar ruim. Não vai fechar a conta. Tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide para mostrar o exemplo aqui na prática desses 2 passo a passo aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, a primeira coisa, aqui eu estou dando um exemplo de um restaurante, tá? E aqui é uma DRE, um demonstrativo de resultado econômico, um demonstrativo de resultado financeiro. Eu vou mostrar para vocês, é o último assunto que a gente vai ver aqui na aula de hoje, a diferença entre o fluxo de caixa e DRE, tá? Mas o DRE, ele tira uma foto de qual foi o seu resultado daquele mês, tá? E aí, vocês, quando forem listar lá os custos de vocês e quando forem começar a ter o controle do negócio de vocês vão ter que ter isso. Então, ou vai ser um contador, né, que vai fazer isso para vocês, ou vocês mesmos que vão ter que fazer. Então, aqui eu tenho um faturamento médio do meu restaurante de 70 mil. Como é que é esse faturamento médio? Você pega o histórico. Se você não tem histórico, você vai ter que... Estou começando meu negócio agora, eu não tenho histórico. Aí você vai ter que partir de uma estimativa, de uma ideia de quanto você acha que vai faturar. Num primeiro momento, você vai ter uma margem de erro maior, porque, né, você não sabe como é que isso vai ser na realidade, mas com o decorrer do seu negócio, você vai começando a ter esse histórico. Quanto é que eu vendo por mês?
E aí, vamos supor, depois de 6 meses, eu vendi X. Então, qual é o meu faturamento médio? É X divididos por 6. Então, por mês, eu vendo, em média, 70 mil aqui no nosso exemplo. Tá? O que é faturamento? É tudo que entrou. Tudo que entrou. Tá? O valor cheio lá que entrou, que pagaram para vocês. Tá? É toda a receita de vocês. Todo o somatório de todas as vendas. É o faturamento. Tá? E aí, vocês vão listar também os custos fixos e os custos variáveis. Vocês vão chegar num total dos custos fixos e num total dos custos variáveis, certo? Esse total, ele vai ter que ser pago como? Com o dinheiro que entrou, que é o faturamento. Ou seja, esse percentual aqui do custo fixo em relação ao faturamento vai ser o custo fixo dividido pelo faturamento. Ou seja, aqui nesse caso, como é que eu cheguei nos 30%? Eu peguei os 20.839,22 centavos e dividi por 70 mil. Essa conta vai dar 30%. O que significa 30%? 30% do meu faturamento, do valor que eu recebo, eu vou gastar para pagar as minhas contas fixas, os meus custos fixos. Então, 30% do meu resultado financeiro mensal, médio, eu não vejo, ele vai embora para pagar meus custos fixos. E a mesma coisa com os custos variáveis. Vai dividir os 13.600 aqui, no caso do nosso exemplo, que é o somatório de todos os custos variáveis, naquele mês, ou a média mensal, e vai dividir pelo seu faturamento. Nesse caso aqui, a gente chega em 19%. O 19% significa que 19% desse meu faturamento aqui, que no primeiro falar, nossa, eu tenho 70 mil na conta, que legal. Não. Desses 70 mil, 30 vai embora, 30% vai embora para pagar custo fixo e quase 20% vai embora para pagar custo variável. Só aí a gente já tem 50%, metade foi embora para pagar suas contas, tá? E ainda tem os custos com produto, que é o custo direto, que é a minha dica de vocês sempre olharem para esse custo direto separadamente, para vocês usarem aquela formulazinha do markup, tá? Então, aqui você vê que o total dos seus custos, o custo do produto é 26%. Então, o que sobra daqui, né? Vai ser os 70 mil menos isso tudo. E aí você vai ver quanto é que é a sua margem real, tá? Seguindo no exemplo, agora eu vou fazer o cálculo lá do markup. Eu tendo aqueles números lá da DRE, com aqueles números eu vou conseguir fazer o cálculo do markup. Então, no exemplo aqui, vamos supor que eu tenho o custo do meu prato, o custo do meu hambúrguer, que eu vendo, eu fiz lá a ficha técnica e vi que para vender um hambúrguer, ele me custa, só de pão, queijo e carne, só de ingredientes, só de custo direto, ele me custa R$10,20, tá? E dentro do meu negócio, 30% eu tenho de custo fixo para pagar as contas fixas e 19% eu tenho de custo variável e eu gostaria de ter uma margem de 25%. É uma margem desejada de 25%, porque eu vejo que dentro do meu mercado é uma margem possível, dentro do meu histórico é uma margem praticável, uma margem que é viável, tá? Então, eu vou jogar isso para dentro daquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então, vai ficar 1 dividido por 1 menos os 30% do custo fixo, que aí, como eu falei, 30% é 30 dividido por 100. Isso é igual a 0,3. Então, aqui vocês vão botar 0,3. Tá? Mais os meus custos variáveis, que é 19%, então 0,19, mais a minha margem desejada, que é de 25% mais 0,25. Você faz primeiro aqui conceito básico de matemática financeira, matemática, né? Primeiro você vai fazer o que está dentro do parêntese. Então, primeiro eu vou somar 0,3 mais 0,19 mais 0,25. Desse somatório aqui, eu vou diminuir de 1. E aí eu vou chegar em 0,26. Tá? E aí, o que eu vou fazer? 1 dividido por 0,26, que vai dar 3,85. 3,85. Esse é o meu markup. Esse é o markup do meu negócio.
tá? Isso pode ser aplicado para qualquer produto que eu venda. E aí você vai pegar o preço de venda daquele hambúrguer, tá? O custo direto dele, que é R$10,20. Eu gasto R$10,20 com ingrediente, porque é um hambúrguer nobre, eu uso a melhor carne, eu uso um queijo importado, são 5 carnes no hambúrguer, o que seja. Então, meu custo só com ingrediente é R$10,20. Eu vou multiplicar isso pelos 3,85, que é o meu número mágico, que ele está ali considerando todos os meus custos, e vou chegar que o meu preço de venda ideal seria R$39,27. Aí, claro que você não vai vender por R$39,27, você vai vender por 39, né? Não tem problema, você não vai usar 27 centavos, porque esse é como é que cobra, né? Com esses centavos assim, então, quebrados. Mas aí você vai vender por 39, você vai vender por 40, você vai falar, nossa, não, esse preço para esse produto aqui em específico está muito alto. O meu mercado não vai pagar isso, não vai pagar R$39 para comer um hambúrguer. Então, aonde eu posso mexer? Será que eu posso mexer aqui no meu custo variável? Ou seja, que é onde eu tenho mais margem de negociação, que são os meus fornecedores, que são os meus impostos, que são as minhas taxas, tá? Será que eu tenho margem de negociação, os meus desperdícios? Será que eu não tenho que rever o meu desperdício? Fazer um controle melhor de compras, fazer um controle melhor de insumos? Então, é onde você consegue mexer. Ou será que eu não tenho que diminuir a minha margem um pouquinho para 20%? É uma margem que é boa para mim e vai ser um preço que eu vou conseguir vender. E aí, no final das contas, isso a gente está falando de margem unitária, né? Mas no final das contas, concordo que quanto mais eu vendo, mais eu aumento o meu lucro, mais eu vou aumentar a margem do meu negócio, que é diferente da margem do produto, olhando individualmente, tá? Essa margem, a margem do negócio, ela tem que levar em consideração o volume de vendas, o volume de serviços, o volume, tá? O markup aqui, ele só vai te dizer um valor possível e um valor com critério para você realmente estar considerando ali, de alguma forma, os seus custos dentro do preço que você está vendendo. Ok? Podemos seguir, pessoal? A gente só tem 15 minutos, a gente ainda tem muita coisa para ver. Desculpa, eu gostei muito, adorei, era tudo que eu precisava, essa explicação. Ai, que bom. Só que eu vi um item ali na anterior que eu estava tendo em conta, desperdício. Não sei se é nesta aula que eu pergunto como é que calculo desperdício ou deixo para depois. Me procura depois, eu te ajudo a calcular o desperdício, porque a gente só tem 15 minutos e a gente está na metade. Tem coisas aqui que também eu vou mostrar para vocês por slide, tá? Eu não vou conseguir entrar dentro desses conceitos. Eu acho que o principal a gente chegou, que aqui, é o markup. É uma ferramenta para vocês de partir de algum lugar, tá? E que vai fazer vocês exercitarem, fazerem o exercício de realmente conhecer os custos de vocês. Porque senão você nem faz isso daqui, né? Então, só isso já vai ajudar muito. Qualquer negócio. Tá? Aqui, outro conceito, me procura depois, tá? Eu vou deixar no final da aula, vai ter meu e-mail. Aqui, outro conceito que é o CMV, né? É uma sigla que quer dizer custo de mercadoria vendida. É bem intuitivo, é bem fácil de você perceber aqui essa conta. Qual é o meu CMV? Qual é a fórmula do CMV? É o meu custo do produto, ou custo do serviço, aquilo que a gente já falou várias vezes, é o meu custo direto, dividido pelo preço que eu estou vendendo. E aí eu vou conseguir chegar no meu custo, ou seja, qual é a relação entre o custo que eu tenho do meu produto e o preço que eu estou vendendo. Ok? Quanto maior o meu CMV, maior está sendo o meu custo, ou seja, menor está sendo a minha margem. Então, isso, quando vocês forem criando um histórico também,
e isso é muito legal de ter, de vocês irem vendo qual é o CMV de vocês vão conseguir perceber, pô, eu estou tendo um desperdício, eu tenho um fornecedor que está me cobrando mais caro, isso acontece muito no ramo pegando muito esse exemplo de gastronomia, isso acontece muito no ramo de gastronomia, meu fornecedor antes me enviava uma carne limpinha. Aí agora o meu CMV está alto, mas por que meu custo de mercadoria está alto? Será que de repente aquele meu fornecedor não está me vendendo uma carne mais suja e eu estou tendo mais desperdício? Ou seja, no final das contas, o preço por quilo daquela carne está saindo mais caro. Só que ali na nota eu estou pagando o mesmo valor, mas ela está rendendo muito menos, então ela está sendo mais cara. O CMV ele vai dando essas noções também, tá? Ele é um índice, ele é um valor que vocês podem optar por trabalhar com ele ou não, tá? É mais uma ferramenta aí para a gestão financeira de vocês, do negócio de vocês. O CMV ele pode ser esse primeiro cálculo aqui, que é um cálculo bem simples de ser feito, tá? E que ele só vai fazer sentido com o histórico para vocês irem comparando, porque num primeiro momento ele não vai dizer nada para vocês. Então, é preciso de histórico para você ir comparando esse CMV ao longo do tempo, ou comparando esse CMV em relação aos outros produtos que você vende. Pô, esse produto aqui tem um CMV mais alto, mas em compensação ele sai muito, ele vende muito. Então, tem uma margem de lucro bacana ali. Então, ó, esse CMV aqui é baixo, ele me dá uma margem de lucro maior. Pô, eu não posso fazer uma promoção nesse produto aqui? E aí vocês vão brincando com isso, tá? Uma outra forma de calcular o CMV é considerando o estoque de vocês. Porque muitas vezes a gente não considera dentro do nosso cálculo e a matéria-prima que eu tenho lá no meu estoque. Ela é custo, ela é dinheiro na prateleira. E se você não considerar ela, muitas vezes você está trabalhando com um estoque muito alto, isso vai prejudicar o teu fluxo de caixa e você não vai ter giro para o teu negócio, tá? Então, uma outra fórmula de calcular é a partir do estoque. E aí tá a formulazinha aqui para vocês estudarem depois e quem tiver dúvida me procura, porque a gente não vai ter tempo de olhar ela a fundo. Aqui tem um exemplo, tá? Do cálculo do CMV, depois vocês dão uma olhada nesse material que vocês vão receber também. Estratégia. Lembra que eu falei que estratégia é diferente de método? Primeiro você precisa ter um método, só com um método que a gente aplica uma estratégia, tá? Eu já citei várias estratégias, mas uma estratégia que eu falei também já na aula é a relação da curva ABC. Lembra que eu comentei com vocês que 20% dos produtos ela normalmente é responsável por 80% do nosso lucro. E aí foram feitos vários estudos que foram vendo, por exemplo, 80% do total de vendas estão relacionados com 20% dos produtos. 80% dos lucros estão relacionados com 20% dos clientes. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. 80% dos usuários de computador usam apenas 20% dos recursos disponíveis. 80% do tempo que usamos, 80% do tempo usamos 20% das nossas roupas. 80% das pessoas preferem 20% dos sabores ou cores disponíveis. 80% dos resultados são obtidos por 20% dos funcionários. Essa proporção de 80-20 é uma proporção que vem sendo estudada há muito tempo e que ela se aplica, quase que uma lei natural do universo, tá? E vocês podem aplicar isso no negócio de vocês. Como? Tem um exemplo aqui. Listem todos os itens que vocês vendem e ver qual é o percentual de lucro, de contribuição que esse item ele representa no faturamento de vocês. E aí vai ficar aqui no topo os que mais representam. E aí, quando você chegar aqui próximo de 80, tá vendo? É sua curva A, ou seja, 20% dos seus produtos, aqui no caso, 3 dos produtos, 3 dos 10 produtos que eu tenho aqui, dos 12 produtos que eu tenho aqui, 20%, representam 80% do meu lucro. E esses produtos aqui, vocês precisam ficar mais atentos em relação a eles, porque eles são o tesouro de vocês.
tá? Esses produtos aqui vocês precisam ter uma estratégia de preço melhor, não podem deixar a qualidade deles caírem, vocês têm que ter um olhar mais atencioso para eles. Não pode deixar o ingrediente faltar, porque ele tem uma representatividade muito grande, ele impacta muito o seu faturamento. Mas não quer dizer que os outros não sejam importantes, dependendo da estratégia que você vai traçar para o seu negócio. De repente, você vai manter um outro produto aqui que contribui menos para o negócio de vocês, mas que é importante porque ele faz com que o seu negócio seja conhecido por outras pessoas, entendeu? E por aí vai. Seguindo aqui, mais uma estratégia de precificação, incrementos marginais. Isso eu também já falei para vocês sobre o que é isso. O método de incremento marginal é uma estratégia de você ir aumentando o preço do seu produto e ir anotando, assim, mês a mês você aumenta um pouquinho. Aí no mês seguinte você aumenta mais um pouquinho e vai vendo. As vendas caíram? Não. Então posso aumentar mais um pouquinho. Aí aumenta mais um pouquinho. As vendas caíram? Não. Aí aumenta mais um pouquinho. Semana 3, as vendas caíram? Sim. Então não posso mais aumentar. Então eu cheguei ali, eu estiquei a corda do meu mercado, do meu cliente, até o máximo que aquele meu cliente, aquele meu mercado está disposto a pagar. Pelo menos naquele momento, em relação ao que eu estou oferecendo. Aí, de repente, eu posso melhorar o meu serviço, melhorar o meu produto e esticar um pouquinho mais, tá? Contanto que isso não aumente também o seu custo, porque aí você vai esticar um pouquinho mais só para cobrir esse custo a mais que vai, né, impactar ali. Tá? Então, isso é uma outra estratégia também para vocês terem na cabeça, que vocês podem fazer isso. Vai testando, vai aumentando um pouquinho, depois mais um pouquinho, e vai vendo. As minhas vendas continuam boas? Ou então posso aumentar mais um pouquinho. E por aí vai, tá bom? Bom, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje, são 2 relatórios que são importantíssimos e ambos são necessários. Não tem negócio que realmente cresça, que né, melhore sem esses 2 relatórios. E aí isso vocês podem fazer sozinhos, o que é muito mais difícil, ou daqui a pouco, quando vocês, ou se já tem, né, se vocês já têm capital, dinheiro, para ter um contador, que contratem um contador para fazer essa parte para vocês, tá? Desses relatórios. Eles podem ajudar também, uma pessoa que ajude nessa parte financeira, mas se não tiver, façam, tentem fazer, não é difícil, tá? O primeiro deles é o fluxo de caixa. O conceito primordial do fluxo de caixa é o que normalmente, intuitivamente, todo mundo faz, tá? Que é tua conta bancária ali, né? Quando você entra no teu banco mostra para você o teu fluxo de caixa. É o quanto que entra e o quanto que sai ali mês a mês, tá? Então, o regime de caixa, os documentos vão ser registrados na data em que eles foram pagos e que eles foram recebidos. Tá? Então, se eu paguei um fornecedor em 3 vezes, eu vou botar em janeiro, fevereiro e março, R$10 em cada mês. Em fevereiro eu vou lançar R$10, em março eu vou lançar R$10 e assim por diante. Tá? Esse é o regime de fluxo de caixa. O regime de DRE, que é o resultado de exercício, você vai colocar esse custo no mês que ele aconteceu. Não importa se você parcelou, não importa. Você comprou R$30 em carne naquele mês e parcelou em 3 vezes. Mas o seu custo naquele mês, para atender os seus clientes naquele mês, foi de R$30. Não importa se você dividiu, se você conseguiu parcelar isso com o teu fornecedor em 3 vezes. O seu resultado daquele mês é esses R$30 saindo para o teu fornecedor. Então, esse é o regime de competência, tá? Onde você vai colocar aquilo, a mesma coisa na sua venda. Se você vende parcelado, você vende em 5 vezes. Mas, se eu quero saber quais foram as minhas vendas esse mês, independente de quando eu vou receber. Quais foram as minhas vendas esse mês? Qual é o meu faturamento? Lembra lá do faturamento que eu mostrei para vocês, do exemplo? É pelo DRE que vocês vão ver, que é pelo regime de competência. É quando aquilo aconteceu, e não quando eu recebi
necessariamente, tá? Eu vou voltar agora para o regime de caixa. Mas o regime de caixa, ele é o teu dia a dia ali, entendeu? Às vezes, muita gente aqui, muitas empresas podem ter um grande volume de vendas com produtos com boas margens de lucro, apresentando lucro no seu DRE, porque quando você vai colocar ali mês a mês o que realmente aconteceu em cada mês, ele vai te dar um lucro, porque você vende muito, você vende com uma margem boa, mas você pode ter problema no seu fluxo de caixa, porque você paga o seu fornecedor, que nem eu tinha colocado ali, você paga o seu fornecedor à vista, né? Então, naquele mês, você vai pagar o teu fornecedor, você está fazendo uma compra de grande volume, porque você vai comprar você sabe que com ele você vai conseguir mais desconto se você comprar em grande quantidade, então você vai fazer um estoque para 3 meses. E você vai pagar para ele à vista, porque ele vai te dar um desconto. Mas você só vai vender e só vai ter o retorno de toda essa matéria-prima que você comprou para 3 meses, no final de 3 meses, às vezes no final de 4. E às vezes esses seus clientes vão parcelar essa compra. Então, às vezes, você vai ter isso muito mais para frente. E aí você vai começar a ver que você não tem dinheiro em caixa. Mas como assim, se no meu DRE está mostrando que a minha empresa tem lucro e eu estou aqui no vermelho? Por isso. Porque esse dinheiro ainda vai chegar. Mas e aí? Você precisa pagar seu aluguel. Como é que você vai falar para o dono lá do seu imóvel? Falar assim, olha, mas eu vendi para o meu cliente em 5 vezes. Aí eu posso parcelar o meu aluguel em 5 vezes? Não é assim que funciona a vida, né? Então, é o grande capital de giro, o fluxo de caixa, que é o dinheiro que você tem que considerar para cumprir com os seus compromissos mensais, considerando que, de repente, você vai vender a prazo, você vai comprar a prazo, você vai comprar em grande volume, você vai fazer estoque. Isso tudo precisa ser considerado. Então, tem esses 2 relatórios que vocês têm que trabalhar com a visão dos 2. Tá? Para também não desesperar, falar, nossa, eu não tenho dinheiro na conta. Poxa, mas o seu DRE está mostrando que você tem dinheiro para receber, que o resultado da tua empresa está bom. Você não tem dinheiro na conta porque você está administrando mal isso. Então, de repente, você não pode parcelar tanto para o teu cliente. Ou você não pode fazer um estoque tão grande, porque o fluxo de caixa não te permite isso. Ou porque você vai ter que ter uma reserva financeira de capital de giro, já que você quer ter essa estratégia de parcelar em mais vezes. Ficou claro esses conceitos? E com isso, pessoal, a gente fecha a nossa aula de hoje. Eu imagino que tenha sido muita coisa, tá? E aí tá aí meu e-mail, vocês podem me procurar. É claro, né? Eu tenho uma neném de 9 meses e eu também trabalho em tempo integral. Então, se vierem muitas solicitações, eu vou pedir paciência de vocês, mas eu vou dar o meu jeito para atender a cada um, tá bom? Mas venham com as dúvidas elaboradas, venham com as dúvidas já trabalhadas. Coloquem em prática, estudem esse material, pesquisem mais, façam um caderno de exercício. Vocês estão tendo um presente assim, de participar desse programa, que é um programa muito completo, com profissionais muito qualificados. Tá? Eu tenho quase 10 anos de experiência nesse mercado. Eu estou aqui compartilhando com vocês de todo o coração, voluntariamente, o que eu tenho de melhor para oferecer. Tá? Eu sei que o tempo é curto, que é muita coisa, mas é assim, tá? Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente pode aí abrir uns 10 minutinhos para falar um pouquinho. Mesmo que a gente passe um pouquinho da hora, e aí quem precisar sair, eu também não quero prender ninguém aqui, porque eu sei que, né, tem a hora aí, mas se quiserem eu fico mais 10 minutinhos aqui para dúvidas. Muito obrigado, Elisa, pelo conteúdo que você compartilhou hoje. Eu até queria te pedir para me passar, por favor, os slides, para eu compartilhar com eles também. E aí, óbvio que, eventualmente, qualquer dúvida eu posso te repassar. E, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, aproveita aí esse tempo para também falar. Tá bom? E, de novo, obrigado obrigado, a você, Elisa. Natália, pelo convite. Foi um prazer. E aí, pessoal, não estão conseguindo nem pensar nas dúvidas. Mas pode ser que... Não tem informação. Dá um nó, né, no primeiro momento. Vamos lá, né? Dá um nó. Mas quando vocês começarem a exercitar, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Realmente tem que estudar. E que as dúvidas vão surgindo. E eu estou aqui para ajudar também.
Na verdade, são temas que, pelo menos eu, não sabia nem que existia, né? Esse demonstrativo de fluxo de caixa. Eu, por exemplo, o outro exemplo que você deu, eu até fiz o desenhozinho, né? Produto, serviço, serviço mais produto. Aí que você começa a abordar e você vê que a coisa é mais organizadinha, tem que estudar mesmo. Sim, sim. E isso dá paz de espírito, sabe? Paz, tranquilidade de falar. Eu conheço meus custos. Eu tive uma empresa que era uma fábrica de sucos naturais. E o que eu fazia? Eu ia para o Ceasa, não sei se vocês conhecem o Ceasa, mas o Ceasa é um grande fornecedor de hortaliças, legumes, frutas do Rio de Janeiro. É uma central de distribuição, né? Então, você compra lá muito mais barato. Eu ia, só que no Ceasa eles têm uma medida diferente. Muitas vezes eles não vendem por quilo, eles vendem por molho. Molho é um chumaço, né? Assim, um molho de couve. É um apanhado, é um amarrado de couve, é uma quantidade lá no olho de couve. E aí eu comprava, e toda vez que eu chegava dentro da minha empresa, eu pesava os molhos, né? E aí eu comecei a ter uma relação muito legal com um fornecedor do Ceasa. Falei, bom, vou começar a comprar só contigo. Mas sempre antes de chegar nele, eu passava em todas as outras e ia perguntando o preço, porque o Ceasa é assim, né? O preço vai variando. Então, chegava lá e já chegava, ó, o preço hoje está esse. Como é que você vai me cobrar? Ele já estava mais ou menos com tudo separado para mim, que eu mandava o pedido para ele no dia anterior. E aí eu fui construindo a relação com esse fornecedor. Com o tempo, eu comecei, como eu pesava tudo, e aí eu tinha o preço que eu pagava, eu dividia pelo peso e eu conseguia chegar num valor fixo, que é o valor por quilo, né? Então, quanto me custa o quilo da couve? É o peso, né, daquele molho dividido pelo preço que eu paguei. E aí, com o tempo, eu comecei a falar, nossa, mas a couve está ficando muito cara, essa couve está ficando muito cara, mas ele está me vendendo pelo mesmo valor. O que está acontecendo? E aí eu comecei a ver que ele, como já achou, né? A Elisa está tranquilo, já conquistei essa cliente. Ele foi tirando, ele tirava uma couvezinha por molho. E aí, cada dia que eu comprava, o meu molho ia com uma couvezinha a menos, um pouquinho menor, entendeu? Porque a olho nu, no olho, você não conseguia ver essa diferença. Se eu não pesasse tudo, toda vez que eu chegava das minhas compras, eu pesava tudo, anotava e fazia esse histórico, fazia esse registro, eu nunca ia descobrir, porque para mim, eu ia achar que eu ia estar pagando. Não, eu estou pagando a couve, eu estou pagando o mesmo preço. Então, vocês precisam ter essa noção dos custos de vocês. Isso é essencial. Para vocês não serem enganados, para vocês conseguirem negociar melhor, para vocês conseguirem valorizar o trabalho, o serviço de vocês. Aquela questão, né, do fotógrafo, de um artista. Poxa, o tanto que eu já botei de dinheiro, já fiz de curso, ou o tanto que meu trabalho é bom, eu olho os outros profissionais. Se valorizem. Quanto custa a minha hora? Tá? São conceitos muito importantes. Querem falar mais, pessoal? Querem perguntar? Muito obrigada, Elisa. Eu vou entrar em contato com dúvidas já quando eu tiver os números, que aí vou ter mais dúvidas. Tá bom? Sim. Me procurem, eu posso ajudar a vocês a chegarem na taxa de delivery, taxa de entrega, taxa de cartão de crédito, quem vende com cartão de crédito. Tem várias taxas diferentes, né? Débito é uma taxa, crédito é outra, se parcelar é outra. Eu dou uma ajudada, tá? Então tá, obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigado, gente. Sucesso do Muito obrigada, boa noite. Boa noite, viu? Obrigada, boa noite.